Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Em Família. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro. Estamos reunidos aqui para estudar a lição O Método e a Resposta de Jesus. Antes de ir para o nosso estudo, Pai, o senhor pode orar para nós? Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos o privilégio de poder estudar a tua palavra. Pedimos que o Espírito esteja em nós, nos conduzindo nesse estudo, nos dando poder para o entendimento e também para viver essas verdades. É a nossa oração e a nossa petição em nome de Jesus. Amém. A lição dessa segunda-feira traz um primeiro comentário muito interessante. No texto bíblico que está baseado no nosso estudo dessa semana, que é Lucas capítulo 10, o texto ele começa dizendo que aquele intérprete da lei tinha uma intenção de testar Jesus. Por isso que ele fez aquelas perguntas e indagações para Cristo. E a lição aqui ela vai começar a trabalhar esse tema. Normalmente, quando nós estamos em missão, isso também acontece conosco. As pessoas, quando nos procuram, normalmente não, algumas vezes elas não estão com boas intenções. Né? O objetivo delas também é nos testar. A lição fala que às vezes é de provocar, causar algum embaraço, né? Então, nem sempre as pessoas vão estar com boas intenções. E aí, como que nós vamos agir em relação a isso? É importante saber, né? E no relato bíblico é interessante que Jesus ele sabia da intenção daquele intérprete, mas mesmo assim ele usou daquela oportunidade, relevou, né? E para ensinar uma lição para ele. E nós devemos agir da mesma maneira. Independente das intenções que as pessoas chegam até nós, nós devemos aproveitar essas oportunidades para ser um missionário, né? Mesmo assim, independente das provocações e das indagações das pessoas, nós devemos apenas ministrar a palavra de Deus, mostrar a verdade. Aqui, né, Alexandre, é desenvolvido esse pensamento e é dito que Deus conhece os anseios do coração humano melhor do que o próprio ser humano. Lá nós já vimos um texto de Jeremias, capítulo 17, que diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto. Às vezes, nós mesmos não conhecemos nossos corações. Aquele intérprete da lei ali, as intenções dele não era a intenção dele não era a melhor possível, mas Cristo Jesus, que conhece os corações, e só Ele conhece os corações, usou daquela oportunidade para levá-lo à palavra de Deus, aos ensinamentos corretos. E assim, em missão, como é o assunto que nós estamos estudando, nós precisamos também, nós que não conhecemos corações de ninguém, precisamos ser apenas instrumentos na mão de Deus para ministrar a palavra de Deus da melhor maneira possível. E Deus, que conhece os corações, vai guiar as pessoas a ter motivações corretas. Até porque, né, pai, por nós não conhecermos o coração humano, a lição ela vai dizer que mesmo essas intenções erradas, eles podem representar o quê? Um profundo vazio dessas pessoas ou até mesmo um anseio pela verdade. Então não cabe a nós julgarmos, né? Como o senhor falou, Deus sabe o que se passa no coração das pessoas e ele vai trabalhar através do seu espírito da melhor maneira possível. Nesse sentido, a instrução que nós aprendemos através do nosso estudo é levar essas pessoas à palavra de Deus. Então, o nosso estudo vai nos levar a essa compreensão. Como já foi dito aqui, sem julgamento, sem qualquer ressentimento, nós devemos usar essas oportunidades e apresentar as Escrituras para essas pessoas. E assim, a lição traz a pergunta número 3, que diz assim: como esses versos nos ajudam a entender a resposta de Jesus para o intérprete em Lucas 10, 26? Os versos que a pergunta menciona são as sugestões de leitura bíblica.
nós temos Mateus 26, 56, Atos 17, 11, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 2 Timóteo 3, versículo 16. Nós temos bastante leitura para fazer, é importante fazê-las para compreender esse tema, mas aqui na classe nós separamos a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a partir desse texto, da leitura, nós podemos deixar como sugestão de resposta a seguinte: esses versos nos falam da importância de buscar na palavra de Deus orientações e viver segundo essas orientações. Que essa seja a nossa experiência, buscar na palavra de Deus as orientações para a nossa vida espiritual. E é sobre esse tema que a lição se concentra a partir de agora no nosso estudo, da importância de pesquisar, de ler, de se inteirar na palavra de Deus a respeito das orientações que nós recebemos. Uma das citações do autor diz assim: em vez de apenas ouvir o que os outros dizem, precisamos ler as Escrituras. Então, não tem forma melhor de se relacionar com Deus, de conhecê-lo, do que acessando o que ele diz pessoalmente, conferindo na palavra de Deus as suas orientações. Isso é fundamental, é o método de Jesus Cristo, né? Jesus estava diante de um intérprete da lei, com intenções não puras, mas Jesus o leva faz pergunta que o leva a ir à palavra de Deus. Como é que está escrito? Como que você lê? Qual é a resposta? Então, isso é fantástico. É na palavra de Deus que nós precisamos orientar nossa vida. As respostas estão lá. Quando nós vamos à palavra de Deus e lemos, as respostas já estão lá. E nos é dito que o Espírito Santo ele vai nos assistir, ele vai nos conduzir nesse estudo. Ele é o consolador que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Jesus disse que ele nos guia em toda a verdade, se nós permitirmos. Isso é fantástico, é uma lição muito importante para a nossa vida. A lição ela vai completar ainda nesse pensamento, dizendo que não podemos apenas ficar ouvindo os outros falar, né? Ele ressalta que a importância dos professores, dos ministros, dos pastores, né, na condução da palavra de Deus. Mas é importante que nós, pessoalmente, né, na nossa devoção diária, nosso relacionamento com Deus, procuremos ler por nós mesmos, saber, pesquisar, e como foi dito, o Espírito vai nos guiar nesses estudos, nessas orientações. E é isso mesmo, Alexandre. A palavra de Deus é fundamental. E a palavra de Deus, ser guiado pelo Espírito, buscar essa resposta às nossas inquietações, é fundamental. Nós vamos encontrar na palavra de Deus. E nós temos semanalmente destacado essa importância. Você estuda conosco, nós temos centenas de pessoas estudando conosco, louvado e bendito seja Deus. Temos recebido testemunhos, comentários que estão sendo edificados, estão compreendendo melhor, mas você não deve ficar só com nossos comentários. Em casa, você deve estudar a lição, ler todos os textos bíblicos, porque isso vai te ajudar a ampliar o teu conhecimento, a tua compreensão sobre esses assuntos. Continue conosco, continue compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal, deixando o seu like aí, e juntos vamos crescer espiritualmente. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.